contexto desta palavra era o terceiro dia, e a Bíblia fala que ainda estava escuro. O Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas também narram o episódio da ressurreição. O evangelista Marcos diz que aquelas mulheres iam até o túmulo e havia uma preocupação delas: quem iria retirar a pedra? Só que a pedra já tinha sido removida sem o auxílio das mãos humanas. E a pedra foi removida não para Jesus sair e ressuscitar, não, mas para que as testemunhas vissem que o sepulcro estava vazio. E muitas vezes nós estamos caminhando preocupados, como aquelas mulheres que estavam indo em direção àquele túmulo. Elas perguntavam, o evangelista Marcos narrou esse episódio, elas perguntavam entre si quem iria remover a pedra da entrada do túmulo. E muitas vezes nós estamos fazendo perguntas: como será naquela entrevista que eu irei me submeter àquela vaga de emprego? Como será diante das circunstâncias que eu estou passando com esse diagnóstico médico? Como será? Como será? E são perguntas que são feitas. Assim diz o Senhor, Ele está indo adiante de você. Ele está indo aplanando os caminhos tortuosos. Ele está derrubando as paredes de bronze. Ele está despedaçando os ferrolhos de ferro. Diga para quem está do seu lado: Jesus já ressuscitou. Agora olhe no olho dele para ele crer naquilo que você está falando. Diga: Jesus já ressuscitou. Queridos, interessante que os quatro evangelistas, eles colocam Maria Madalena partícipe deste episódio. Citam esta mulher que no capítulo 8 do Evangelho de Lucas fazia parte de um grupo de mulheres que seguiam o ministério de Jesus, que plantavam semente financeira no ministério de Jesus. E Maria Madalena foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios. A figura da mulher, ela era importante no ministério de Jesus. Aliás, a Bíblia não mostra diferença entre homem e mulher. A Bíblia apresenta o ministério masculino e apresenta o ministério feminino. E esta mulher, Maria Madalena, ela foi privilegiada, porque foi a primeira pessoa que o Senhor escolheu para aparecer a ela. E a Bíblia diz que ao ver o túmulo vazio, ela foi avisar a Pedro e aos demais discípulos e apóstolos: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Ela não tinha ainda, até aquele momento, a compreensão da ressurreição. E o surpreendente, queridos, que na cultura judaica, naquela época, o testemunho das mulheres não era legalmente válido. Mas eu penso que ela falou com tanta segurança e com tanta convicção que Pedro e o discípulo que Jesus amava foram ao encontro da narrativa daquela mulher e checar o fato que ela havia narrado, que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Versículo 6 diz que Simão Pedro chegou e entrou também e viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. E aqui, queridos, eu vejo que aquela narrativa dos religiosos para negarem a ressurreição, porque Mateus narra o fato que os soldados viram o terremoto, os soldados viram o anjo sobre a entrada do túmulo. Eles ficaram paralisados como mortos e foram narrar o fato da ressurreição aos líderes religiosos. E eles subornaram aqueles soldados para aqueles soldados apresentarem uma narrativa de que, enquanto eles dormiam, foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Mas aqui no texto a gente percebe que essa narrativa ela é facilmente diluída e derrubada, porque ninguém iria subtrair um
um corpo de um túmulo e ainda ter a preocupação de dobrar o pano que cobria a cabeça de Jesus. Então, o fato que eles queriam apresentar como uma veracidade, que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo e não houve ressurreição, por essa informação aqui de João, cai por terra, porque ninguém iria, na pressa de subtrair o corpo do túmulo, ainda parar para dobrar o pano. Pedro testemunha que Jesus não estava ali. Versículo 9. Até então eles não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Veja, o discípulo a quem Jesus amava, os teólogos defendem ser João. E João, depois que Pedro entrou, ele entra em seguida, viu e creu. Mas essa informação do versículo 9 diz que eles ainda não compreendiam que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Queridos, esses homens andaram mais de 3 anos com Jesus. Jesus, por mais de uma vez, falou e testemunhou para eles que ele iria morrer, mas ao 3º dia ia ressuscitar. Mas eles não compreendiam ainda, pelas Escrituras, a ressurreição. E eu não quero criticar aqueles homens, mas quero olhar para mim e para você, que muitas vezes temos acesso a tantas promessas. Muitas vezes nós temos mais informações do que aqueles homens tiveram, porque a Bíblia está escrita aqui para nós, toda a história neotestamentária, o surgimento da igreja, os milagres que Jesus fez. E muitas vezes, como aqueles homens, não compreendemos a revelação. Muitas vezes paramos na obra da cruz e esquecemos que além da cruz há uma ressurreição.